Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Amados, tudo em você que não crê vai morrer nessa noite. Hoje nós vamos sepultar a incredulidade nesse lugar. Se nós soubéssemos o quanto a nossa batalha não é contra os problemas, se nós soubéssemos o poder disponível para a nossa fé, irmão, nós seríamos mais ousados, mais intrépidos, mais corajosos e faríamos mais festas, dançaríamos mais, porque dançar antes é fácil, dançar depois é fácil. Fala para o irmão que está ao seu lado: Deus quer te ensinar a dançar antes. Não mudou nada e olha você dançando, rapaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Quem achou, diga amém. Tende cuidado, isso é uma questão sua, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Note que Deus não se afasta de você, mas esse coração te afasta. Agora vai comigo para Colossenses capítulo 2. Versículo 18. Colossenses capítulo 2, verso 18. Quem achou, diga amém. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Ninguém vai me impedir de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna soberba. Já encontrou alguém assim? Cheio de visões, cheio de profetadas, mas você percebe que o que está por trás é uma mente soberba, uma mente carnal. Queridos, Deus quer nos libertar de uma mente carnal, e Deus quer manifestar em nós uma mente espiritual, a mente de Cristo. Eu li a nova versão internacional. Agora vai comigo para 1 Samuel capítulo 31. Primeiro Samuel capítulo 31, verso 1. Vamos continuar a palavra de ontem.
tema da palavra hoje é sepultando toda incredulidade que tente roubar de mim o prêmio. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel. Vou mudar o nome, tá? Entretanto, a incredulidade lutou contra o espírito, porque Israel é Jacó transformado. Israel fala do espírito. Israel significa aquele que lutou como um príncipe e prevaleceu. Entretanto, a incredulidade lutou contra o espírito, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram. Você não cai quando você é atingido, você cai quando você foge. E você foge quando você não crê. Isaías capítulo 28, eu não vou abrir lá, mas diz assim: quem crê não foge. Não significa que quem crê não é atingido. Não significa que quem crê não passa por tribulações. Não significa que quem crê não é provado muitas vezes no limite. E o sentimento que ele tem é que ele está sendo provado acima das suas forças, como diz Paulo em 2 Coríntios. Mas Isaías 28 diz que quem crê não foge. Mas aqui diz que eles fugiram, e porque fugiram, caíram. Mas caíram onde? Caíram feridos. Diga bem forte comigo: caíram feridos. São as suas feridas as responsáveis para incitar a incredulidade na tua vida. São as tuas feridas as responsáveis para governar a dúvida no seu coração, se você permitir. O que são feridas? Áreas da nossa mente e da nossa emoção que ainda não foram conquistadas pela verdade. Ou seja, naquela área a gente pensa e sente errado. E quando você pensa e sente errado, e por outro lado não crê, você foge. E porque você foge, você cai, ferido. Agora, o segredo está no lugar. Aqui diz assim, que eles fugiram diante dos filisteus, caíram feridos no monte do inchaço. A palavra Gilboa no hebraico significa monte inchado. Por que não creram? Porque na verdade eles não tinham uma realidade, eles não tinham uma essência, eles não tinham uma robustez interior que sustentasse o nível de pressão. Meu irmão, não vou enganar você, você será testado, sua fé será provada. Pressões das mais adversas virão contra a tua vida. Pastor, está amarrado, você está sendo negativo. Eu não estou sendo negativo, porque você vai sair daqui debaixo de uma unção de fé. Eu não estou sendo negativo, mas é Jesus que diz que a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha soprou o vento, caiu a chuva, bateu os rios e deram com ímpeto naquela casa. Em qual casa? Nas duas. Tanto na casa de Saul, quanto na casa de Davi. A casa de Davi não caiu, mas a casa de Saul aqui caiu. Saul fala do nosso velho homem. Saul fala da nossa natureza terrena. Saul fala do nosso ego.
Saul fala da nossa carne, mas Davi fala do nosso espírito. Davi fala da nossa fé. Davi fala da nossa confiança inegociável. Davi fala da nossa confiança cega. Irmãos, Davi foi tão provado, sua fé foi tão provada, que ele foi parar diante do rei Aques, o rei de Gate, o rei filisteu, e para não morrer, ele se fingiu de doido, e para não morrer, diz a palavra de Deus que Davi babava. Ele babou, ele deu quem olhava para ele, via assim, não via o rei de Israel, não via um guerreiro israelita, não via o matador de Golias. Quem olhava para ele via um doido. Talvez você está vivendo exatamente essa situação. Quem olha para você hoje não vê um matador de gigantes, mas eu estou aqui como um profeta para dizer que você é um matador de gigantes. Essa situação vergonhosa é passageira. Você não vai ficar babando diante do rei dos filisteus, não. Você vai ser exaltado pelo rei de Israel, o Todo-Poderoso. Davi, na sua história de fuga de Saul, foi morar na terra dos filisteus, se tornou parceiro do povo que ele tinha matado o gigante e que posteriormente ele iria vencer novamente. Ele se tornou parceiro, ele ia e voltava nas guerras com o rei dos filisteus. Ele teve que se sujeitar a uma situação que teologicamente não dá para explicar. E eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer, talvez você não está conseguindo se explicar teologicamente, mas Deus conhece o seu coração. Talvez a teologia não responda muitas perguntas, mas Deus e você sabe as promessas que você recebeu. Talvez você, com a espada na mão, entre aspas, está lutando ao lado dos filisteus, mas para Deus, você está lutando ao lado dele. Quando Josué perguntou para o príncipe dos exércitos do Senhor, e você é por quem? Você é por Jericó ou você é por nós? O príncipe respondeu, nem por vocês, nem por eles, eu sou príncipe do exército do Senhor. O período em que Davi prestou serviço aos filisteus, o coração dele servia ao Senhor. Era passageiro. Talvez você hoje se veja numa situação que você não queria estar nela. Você está constrangido. Você está, puxa, a roupa está apertada. Mas o Senhor te diz, calma. O Senhor te diz, eu estou no controle. Dá mais uma babadinha aí diante do rei dos filisteus. Ganha umas guerras para eles. Porque você não é nem por um nem por outro, você é por mim. O que Deus está falando aqui agora é muito profundo, irmãos. Mas é totalmente libertador, porque Ele está te mostrando que não tem nada errado, está tudo certo. Pare de se condenar e se culpar, você é a própria justiça de Deus na terra. Talvez você teve que tomar caminhos, você teve que pegar direções em que você encontre com alguém que conhece você e quer uma explicação e você não tem.
Irmãos, tem coisas que a gente não explica, a gente vive. Tem coisa que a gente não explica. Me explica isso, Heber. Tá, eu vou te explicar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas como assim, Heber? Como assim? Tá, vou te explicar de novo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Há momentos que você não tem outra resposta a não ser: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. A pressão é tão grande que nem revelação você tem. Você tem Bíblia e você taca a Bíblia na cara do diabo. Eles caíram feridos no monte do inchaço. Olha que coisa tremenda. Saul morreu no monte do inchaço. Sabe por quê? Saul só tinha aparência. Davi não carregava uma coroa na cabeça e era rei. Saul carregava uma coroa na cabeça e já estava destituído. O Senhor perguntou para Samuel: até quando você vai ter pena de Saul, havendo eu rejeitado? Querido, tudo que é carnal em nós foi rejeitado. E se nós persistirmos, nosso fim é Gilboa. É horrível você se relacionar com uma pessoa inchada, porque ela conhece a verdade, ela conhece a teologia, ela conhece a Bíblia, ela tem dons, ela só não tem Deus mais com ela. Ela tem tudo menos o principal. Meu irmão, é melhor você não ter dom nenhum. É melhor você não saber tocar, não saber pregar, não saber falar, não saber pastorear. É melhor você não saber nada, mas ter Deus na sua vida. Entre riquezas e Ele, opte por Ele, porque Ele vai ser o dom quando você precisar. Ele vai ser a palavra profética quando você precisar. Ele vai ser o poder quando você precisar. Davi era ruivo. Davi era o pucurrucho. Davi era o improvável. Mas era o escolhido. O Senhor te diz: eu te escolhi. Não é porque eu vi grande coisa em você. Eu te escolhi justamente porque eu não vi grande coisa em você. Você não está entendendo. Você não foi escolhido pelas suas habilidades. Você foi escolhido pelas suas fraquezas. Você não foi escolhido pelos seus talentos e dons. Você foi escolhido exatamente nas áreas que você não tem talento nenhum. Você não foi escolhido onde você é. Você foi escolhido onde você não é. Você não foi escolhido onde você tem. Você foi escolhido onde você não tem. Porque eu sou o Deus dos que não são. Eu sou o Deus dos que não têm. E eles passam a ser. E eles passam a ter. Rejubile-se na sua fraqueza, porque é nela que eu te faço forte. Se entregando a meu espírito através dessa oração sobrenatural. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito semelhantemente nos assiste nos nossos inchaços. Nos assiste nos nossos montes Gilboas. Estou aqui como um profeta de Deus hoje. Tudo na sua vida que for Gilboa vai sair. Você não vai ser inchado não. Você vai ser cheio. Deus não tem inchaço, Deus tem realidade.
Fala para 3 pessoas perto de você: fuja do Monte Gilboa. Chama alguém pelo nome, diga: fulano, fuja do Monte Gilboa. Não, quero ver você chamar o nome de alguém. Vamos lá: fulano, fuja. Verso 2: os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filho de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele muitos temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos a me traspassarem e escarneço de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Quando você é incrédulo, significa que você não põe o que Deus te diz em ação. Incredulidade não é um sentimento de dúvida, nem um pensamento de dúvida. É uma ação contrária ao que Deus te falou. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Sua mente pode estar cheia de dúvidas e você está rasgando em fé. Essa cabeça nossa é doida. Graças a Deus que os filisteus cortaram a cabeça de Saul. A cabeça de Saul é um problema. A cabeça de Saul é totalmente governada pelo que vê e pelo que sente. Circunstância mudou. Fui curado. Nossa, não está doendo mais. Então você crê que está curado quando para de doer? Quando para de doer, você não precisa de fé mais. Não, quando eu for lá no médico e o médico fizer o exame e me der o diagnóstico negativo, não tem mais uma célula cancerígena, aí eu creio, eu estou curado. Olha aqui, olha o exame. Isso é a fé mais rasa que existe. É fé, nem é rasa, é fé da praia, é castelinho de areia. Você precisa de um exame para acreditar que está curado? Se a Bíblia diz que você está curado, Deus diz que você está curado. Mas você precisa do espírito da fé para sair da situação, firmar-se no espírito, independente do que sente, dizer: eu estou curado. Amanhã eu estou curado. Mas aí eu piorei muito, eu estou curado. Parece que eu estou morrendo, eu estou curado. Daqui a pouco, a vida de Cristo se manifesta na sua carne mortal. Diga bem forte comigo: andar curado é ter a vida de Cristo manifesta na minha carne. Diga bem forte: eu posso ter um dedo enfermo. Mais forte, igreja. Não estou falando que você tem, não. Diga: eu posso ter um dedo enfermo, mas dentro desse dedo tem outro dedo espiritual que não é enfermo. Diga bem forte comigo: dentro dessa mão tem outra mão que não é enferma. Dentro desse cérebro tem outro cérebro. O meu cérebro espiritual, meu coração espiritual, meus pulmões espirituais, meus intestinos espirituais, meu fígado espiritual. Quando eu creio, o que é espiritual se manifesta no físico.
Por que Jesus disse para os discípulos: vão, não levem 2 túnicas? Porque Jesus estava vendo o tanto de roupa que eles tinham. Não levem alforje. Por quê? Porque Jesus estava vendo no reino do Espírito o tamanho, a abastança do alforje que eles tinham. Por que Jesus disse: não levem dinheiro? Porque na cabeça deles tinha um banco. Jesus enxergou no reino do Espírito. Quando eles voltaram, felizes da vida, porque tudo deu certo, Jesus disse: para. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Antes deles irem, Jesus já tinha visto até o diabo cair. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala para ele assim: Senhor vai abrir os seus olhos, para você ver o dinheiro que está aí, o tanto de roupa que está nessa mala. Esse alforje, cara, é muita coisa. Você acha que você é essa? Não, meu irmão. Você tem um shopping inteiro. Você tem um frigorífico inteiro, um supermercado inteiro. Você tem uma farmácia inteira. Você tem o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Sidiqueno, o próprio Deus dizendo: eu vou estar contigo todos os dias e eu não te abandonarei. Dá para você sair de Gilboa? Dá para você sair de Gilboa e ir para Sião? Porque o monte Gilboa é o monte da incredulidade, Sião é o monte do Evangelho. Seu lugar não é em Gilboa, seu lugar é em Sião. Irmãos, eu declaro uma unção na minha mão aqui agora. Se você não crê, eu creio. Eu arranco você de Gilboa e eu te lanço em Sião. Recebe! Pastor, por que Gilboa fala da incredulidade? Porque em Gilboa eles fugiram. E quem crê não foge? Aqui é uma linguagem de retórica óbvia. Significa que quem não crê, foge. E Deus está falando para alguns aqui: ei, chega de fugir. Chega de fugir para isso, para aquilo, para aquele outro. Chega de fugir para aquela pessoa, para aquele homem, para aquela mulher. Chega de fugir para o ministério. Chega de fugir para os seus negócios. Não, você não é um fugitivo. Você é um habitante da Nova Jerusalém. Você já chegou lá. Você não foge porque não precisa fugir. Então senta direito nessa cadeira, estufa o peito assim, levanta a cabeça e diga comigo bem forte: crê! Mais forte, diga assim: crê! Me fará a sair de Gilboa, ficar liberto do inchaço e entrar em Sião, onde eu sou cheio do Espírito Santo, onde tem o cenáculo, onde as línguas de fogo caem. Aleluia! Onde Davi está sepultado. Saul não, mas Davi está sepultado lá. Eu fui na sepultura de Davi, é lá em Sião. Mas amado, quando você não crê, você perde o governo. Morreram aqui Jonatas, Abinadab,
queria lembrar o nome dele, que eu não lembro o outro filho. Malquizua. Morreu Jonatas, Abinadab, Malquizua e morreu Saul. Príncipes morreram e um rei morreu. Quando você foge, você perde o governo. O governo está na fé que você se firma. O reino se manifesta na firmeza do seu espírito, palavra de Deus. E quando você perde essa firmeza, o governo desaparece, morre. Segundo lugar, verso 7. Olha que coisa séria. 31:7. Quem achou, diga amém. Vendo os homens de Israel, que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, ou seja, olha para mim, gente que estava quase entrando, daquém do Jordão, a terra prometida é do outro lado do Jordão. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale, daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram também. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Ou seja, quando você foge, você perde o governo e você perde a conquista. Você não perde o governo enquanto tu está com a espada na mão. Quando o mundo espiritual olha para você e enxerga a espada do Espírito, todo o reino do Espírito sabe quem está no comando. Querido, com todo amor, com todo carinho, com toda súplica e misericórdia, eu te digo: batalhe pela tua fé. Para que você não caia na incredulidade, perca o governo e perca a conquista. E aqui diz que homens que estavam daquém do Jordão, o seu lugar não é daquém do Jordão, o seu lugar é do outro lado do Jordão. Porém, quando você deixa de crer, áreas da sua vida que iam entrar, não entram mais. Porque a fé governa a sua experiência. Vou repetir isso. A fé governa a sua experiência. Eu sei que quando eu falo isso, eu confronto quem está passando por uma circunstância em que a circunstância está dizendo o contrário. Querido, não sei se meu testemunho vai valer para você, mas tem mais de 20 anos que eu lido com circunstâncias contrárias, cada vez piores. Eu entrei na vida do Espírito por causa de algumas circunstânciazinhas. E depois elas aumentaram só um pouquinho. Depois aumentaram, e aumentaram, e aumentaram. E parece que o negócio não para de crescer. Mas isso não é ruim. Eu sei que não é Deus que manda isso, porque Deus não manda problema para nós, Deus não manda tribulação para nós. Mas Deus usa o aumento da tribulação para gerar o aumento do meu espírito. Deus usa a estatura do gigante para mudar a estatura da minha fé.
te fazer uma pergunta: qual é o gigante que está na tua frente? Deus quer usar ele para esticar a sua fé. Não, meu irmão, recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo. Sabe, você não vai ficar daqui do Jordão, você não vai perder as suas conquistas, você vai atravessar o Jordão e você vai manter o que você conquistou. Agora, você não mantém o que você conquista com blá, 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 blá. Eu vou ter uma conversa com você, meu discípulo. Não, eu creio. E se ele realmente está na minha história para sempre, ele vai voltar. Assim, eu não quis dar uma indireta, tá, divino? Querido, se é filho, volta. Divino e Edilma aqui hoje, para mim, é uma... Lúcia também, estou brincando. Divino e Edilma para mim aqui hoje é uma prova de que Deus tem tudo sob controle. Deus tem tudo sob controle. Mas Davi está lutando com os filisteus, tá não? Aparentemente está, mas não está não. Davi é meu servo. Nossa, pastor, não sabia que tinha isso na Bíblia. Pois é, lê lá. Quando Davi estava fugindo de Saul, chegou uma hora que ele fugiu para a terra dos filisteus. Foi quando Saul parou de perseguir ele. Saul só para de te perseguir quando você estiver disposto a fazer loucuras. Ouça isso. Quando Davi se muda para a terra dos filisteus, a Bíblia diz bem assim, claramente: e Saul deixou de persegui-lo. Você está disposto a levar a graça de Deus aos extremos dela? Você está disposto a conhecer os extremos da graça de Deus? Vou perguntar de novo: você está disposto a conhecer os extremos da graça de Deus? Os extremos da fé, os extremos da palavra, os extremos do Espírito? Você está disposto a desbravar espiritualmente um lugar em Deus que você não conhece? Querido, a sua história espiritual não está nas mãos de nenhum pastor, não está nas mãos de nenhum apóstolo, não está nas mãos de nenhum homem. A sua história espiritual é um romance entre você e o Senhor. E Ele te diz: você veio a mim, tu está frito. O que você quer dizer, pastor? De maneira nenhuma eu lançarei fora. Você pensa que está escapando, que você está enganado. Você acha que está escapando de mim? Diz o Senhor: eu já fiz todas as armadilhas. E mais, você acha que você é muito sabidudo? Você não dá conta nem da primeira, quanto mais das 1.500 que eu pus. Tu está pego pelo meu amor. Eu estou terminando, deixa eu te dar uma palavra. Escuta aqui. Deixa eu te dar uma palavra. Quando você observar Saul, Jonatas, Malquizua caindo em Gilboa, quando aparentemente
a guerra está sendo perdida, não faça como esses homens fizeram. Porque os valentes de Gileade provaram o contrário. Eles marcharam a noite toda e foram lá arrancar o corpo de Saul. Eles não precisavam ter desamparado as cidades e fugido. Não seja Maria vai com as outras. Seja o que, pastor? Seja você. Acredite se ninguém está acreditando. Louve se ninguém está louvando. Dance se ninguém está dançando. Pô, não dá mais para continuar porque ninguém ficou. Não, mas você vai ficar. Não abandone as cidades que Deus confiou no seu espírito, porque você olhou de longe e viu Saul caindo no monte de Gilboa. Abandona não, meu irmão. Porque se você abandona, você prova que a sua firmeza não vem do espírito, vem de Saul. Se você abandona, você prova que a sua convicção é circunstancial. Estava tudo bem, Saul, Jonas, tudo beleza. Eu estou aqui firme, guardando meu posto. Agora morreu Saul, seus filhos. Eu é que não fica aqui mais. Não. Que o céu olhe para você e te encontre sempre batalhando pela sua fé. E sendo fiel ao chamado que Deus te deu. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra.